Fala, galera! Seja bem-vindo aqui ao nosso canal aqui da Sky Hill. Se você não me conhece, eu sou Fábio Broco, né? Faço parte aí do time da Sky Hill. E hoje eu tô aqui para conversar com uma pessoa que é muito conhecida da nossa comunidade também aqui, do pessoal do CrossFit, que é o Rodrigo. Eu acho que as pessoas não sabem o nome dele, né? Sabe o perfil, que é o seu Muito médico. menos o sobrenome, né? Seu médico faz CrossFit. Bom, na verdade, o seu médico faz CrossFit, ele tem um nome, que é Rodrigo Jasbic, né? Então você anota aí que o nome do Dr. Rodrigo é Rodrigo Jasbic. Rodrigo, seja bem-vindo e muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês, aí do pessoal da Sky Hill. Estou aqui à disposição para ajudar no que eu puder e no que eu souber aqui, estamos à disposição. Vamos lá, né? O Rodrigo, ele compartilha muito, né, em suas redes sobre saúde, né, de uma forma geral e muito focado na atividade física, né? A gente fala muito sobre a importância da atividade física. Porém, a gente está passando num momento aqui, que é o momento novembro, né, o mês de novembro, por um período de conscientização, né? Assim, todo mês de novembro a gente fala do Novembro Azul, né? A gente passou pelo Outubro Rosa, né, a campanha do câncer de mama, e novembro é Novembro Azul. E eu sei que você é cardiologista, né? Você cuida do coração da galera, né? Não é a sua área, essa que a gente vai falar aqui. Mas, de uma forma geral, a gente consegue bater um papo, né? Mas, assim, vamos explicar para o pessoal aí de casa o que é o Novembro Azul. Qual é a ideia do Novembro Azul? Fala pra gente. Então, o Novembro Azul, ele começou com um movimento, vamos colocar assim, um movimento para que seja falado, né? Seja lembrado a importância da prevenção do câncer de próstata, né? O câncer de próstata, obviamente no homem, porque só o homem tem próstata. Então, esse movimento foi veio de fora para cá, mas ele é bem assimilado pela Sociedade Brasileira de Urologia e que dá grande força e sedimenta bastante. Assim como começou o Outubro Rosa, né, que é o mais famoso, que é o do câncer de mama nas mulheres, logo em seguida, em novembro, vem o câncer de próstata, né? A lembrança da prevenção e do tratamento precoce do câncer de próstata no homem. E por que a gente fala assim, por que o câncer de próstata, né, por exemplo, no homem? Porque o câncer de próstata é o câncer que, em segundo lugar, mais frequente e que mais mata o homem. Ele só perde por câncer de pele, né, em número de frequência. Né? O câncer de pele é o mais frequente de todos. E depois do câncer de pele vem o câncer de próstata. E que tem várias coisinhas, né, que a gente sempre lembra, e principalmente por conta do tabu que existe, né, no tratamento, no diagnóstico de um possível câncer de próstata, o exame da próstata em si. Então, por conta desse tabu, por conta dessa alta frequência, né, essa incidência muito grande de câncer, de ser o segundo mais letal no homem, se faz esse movimento, essa campanha de lembrar da prevenção e do tratamento de câncer de próstata no Brasil e no mundo. Né? Entendi. Não, perfeito. E você falou aí, então, uma coisa que é muito importante, né? O médico que a gente procura para poder fazer um acompanhamento, um preventivo, é o urologista, né? Que você falou, é a Sociedade de Urologia, né? Que acho que as pessoas não têm noção para quem a gente procura para conversar sobre. Então, seria um urologista, né? A pessoa aí, o homem procura... Isso, exato. O que normalmente acontece, e aí eu vejo muito isso no meu consultório, é que as pessoas têm muito mais comum a pessoa querer fazer um check-up anual no cardiologista, né? Então, assim, talvez porque as doenças cardiológicas são as mais incidentes, né? Hipertensão, infarto, insuficiência cardíaca. Então, a gente no consultório, eu como cardiologista, só para você ter uma ideia, de rotina, quando eu atendo homens acima de 55 anos, que é essa a idade meio que o número mágico, né, que a gente começa a procurar e investigar a possibilidade de câncer de próstata, a gente no check-up cardiológico a gente inclui a dosagem do PSA, porque é o examezinho de sangue tão simples, né, que já vem junto com a glicemia, com colesterol, com triglicerídeo, que pode ser o primeiro indício de que pode estar havendo um crescimento anormal ou benigno ou maligno da próstata. Então, nesse check-up que a maioria dos médicos fazem, principalmente o homem vai muito ao cardiologista. Então, assim, faz parte do check-up anual quando um homem tem mais de 55 anos ou quando ele tem história na família de câncer de próstata em algum familiar de primeiro grau, abaixo de 60 anos, é mandatório a investigação.
Obviamente, se ele tiver sintomas de crescimento da próstata, isso aumenta ainda mais, e aí a gente encaminha para o urologista, né? O médico, talvez o cardiologista, o clínico, ele faça uma triagem, vamos colocar assim, mas a especialidade é o urologista, é o médico que trata da câncer da próstata. Muito interessante, né? Então você já aproveita ali que você está fazendo os cuidados do geral, né? Já que a pessoa procura um cardiologista, você já coloca. E aí já vem a primeira situação, porque assim, a gente tem essa questão, eu sei que o homem tem um preconceito com o exame, porque tem o tal do exame do toque retal, né? Mas todo mundo acha que é só esse exame. Então, de princípio, já dá para fazer um exame que é como o de sangue, que é o PSA que você falou. Então não vai ninguém tomar dedada de cara, né? Não, de cara não. Mas assim, eu acredito, Fábio, que esse é o principal tabu. Tá? A gente já tem como sociedade, como cultura, o homem se cuidar muito menos do que a mulher. Né? A mulher ela é culturalmente educada. Aí é o ginecologista assim que menstrua, né? Então, assim, uma menina com seus 12, 13, 11 anos, ela já começa a ir ao médico para ver se está tudo bem, se a menstruação está direitinho, se está tudo certo. Então, a mulher já tem essa cultura de se prevenir e de se cuidar muito mais que o homem. O homem não vai ao médico, né? Isso é cultural. Graças a Deus, isso tem mudado ultimamente. Mas se a gente for pegar as pessoas hoje, raciocina comigo, a incidência do câncer de próstata ela é em torno lá dos 60 anos, né? A partir dos 60 anos. As pessoas que têm 60 anos hoje são pessoas que, na sua cultura, lá atrás, essas pessoas nunca iam a médico. Né? Você imaginar que você vai ao médico, você vai precisar fazer um exame de toque, muita gente não sabe o que é toque. Não é toque no ombro, nem toque na mama, nem no pescoço, não. Né? O toque ele é retal. Né? Por que retal? Porque a próstata ela repousa ali atrás mesmo, próximo do ânus, e quando o médico consegue tocar o assoalho da próstata, ele consegue perceber se tem um crescimento dessa próstata, se ela está com uma conformidade irregular. Então, é um exame muito simples, muito pouco invasivo, você não precisa de nenhum outro exame mirabolante para fazer, o médico e uma luva, ele consegue fazer isso. Então, assim, os médicos bem treinados, os urologistas bem treinados, ele com um simples toque da próstata, né, o toque retal, ele consegue avançar significativamente no tratamento, no diagnóstico ou até na exclusão de um possível crescimento da próstata naquele exame inicial. Mas não é só esse o exame, existem outros exames que dão segmento. Esse seria o exame de triagem, né, que é o exame simples, que é barato, não se paga nada para fazer, já faz na consulta. E já é um exame de triagem para você triar de acordo com a história clínica da pessoa e das suas queixas, se há possibilidade de estar, naquele momento, uma pessoa possivelmente portadora de câncer de próstata. Entendi. E aí, pela idade que você disse, né, ali da sua rotina como médico, é nos 55 que você já pede pessoal para dar uma checada no exame de sangue, né? Você já dá uma olhadinha ali e tal. É que a gente pede o PSA, né? Assim, não faz sentido, e nem tem essa determinação, não existe essa orientação, de que uma pessoa de 45... Por exemplo, eu tenho 45 anos, eu não tenho história de câncer de próstata na minha família. Não tem por que eu dosar PSA, não faz sentido. Lembra sempre, né? Eu, nas minhas mídias sociais, e sempre que eu converso com as pessoas, com meus pacientes, a gente não pode fazer exame a rodo também. Não se sai fazendo exame de qualquer maneira. Vou fazer aqui porque está na época de fazer. Existem as indicações para ser feitos os exames, né? Tanto a dosagem do PSA, do toque da próstata, do ultrassom da próstata. Né? Então, assim, tudo é um misto de história clínica, ou seja, se essa pessoa tem uma probabilidade maior ou menor de desenvolver a doença, a idade, que é o principal fator de risco. Existem outros fatores de risco importantes no desenvolvimento da câncer de próstata, não é só a idade. A idade é um deles. Como eu disse, o segundo maior critério assim, para pensar em câncer de próstata é a história de câncer de próstata na família, nos parentes de primeiro grau em homens abaixo de 60 anos. A terceira, adivinha? A terceira é a obesidade. Então, assim, pessoas obesas, acima do peso, têm um alto risco de desenvolver câncer de próstata. Então, vamos lá. Idade, histórico familiar, sobrepeso e obesidade. Então, assim, história que eu falei, né? História de câncer prévia na família. São fatores que numa pessoa acima de 60 anos, com alguns sintomas clínicos, né? Que existem os sintomas característicos do aumento da próstata,
deve-se ligar o alerta e o médico, ou o generalista, ou o cardiologista, ou o não urologista, deve ficar atento para encaminhar, assim que possível, para o urologista. Entendi. E quais são os sintomas? Você falou aí que existem alguns sintomas, tem alguma coisa que a gente Tem. consiga... O principal sintoma que os homens têm, né, é a dificuldade na hora de urinar. A dificuldade de começar a urinar e a dificuldade de terminar de urinar. Então, assim, a pessoa tem uma... vai lá, ele sente a vontade, né, de fazer o xixi. Aí vai lá, bota, como dizia a minha avó, né, bota o bigolim para fora para fazer o xixi não sai. Ele não sai automaticamente, ele demora a sair. E aí ele sai. Esse xixi sai. E quando ele sai, a sensação de que a pessoa já acabou de urinar, ela vem, mas a pessoa continua urinando. Então, assim, ele demora para começar e ele demora para terminar. Entendeu? Então, assim, é uma mudança no hábito miccional da urina. Então, o xixi demora um pouquinho para começar e ele demora mais para terminar. É aquele velho ditado que o último pingo é da cueca. Aqui são vários pingos, né? Existe aquele ditado que o último pingo é da cueca. Aqui é mais de um pingo que fica para a cueca. Então, fica pingando depois. Além disso, o jato médio, né? A gente, quando vai fazer xixi, o homem, quando vai fazer xixi, tanto é que as mulheres reclamam muito que o homem mija na borda do vaso, que não tem direção, aquela... É porque, normalmente, o homem, quando ele vai urinar, que ele é saudável, o jato ele tem uma potência, né? Por causa do orifício fininho. A urina sai ali, sai com um jato forte, faz um barulho na água, sai mijando tudo ruim, né? As mulheres reclamam muito disso. O homem, quando tem um aumento progressivo da próstata, esse jato ele não tem potência. Em vez do mijo sair reto assim, ele faz assim, ó, cai rapidinho, cai no pé. Se o cara não estiver muito pertinho do vaso, ele vai mijar no pé. Entendeu? Então, assim, lembra, olha os sintomas. Dificuldade de começar a urinar e dificuldade de terminar para urinar. O jato médio se perde a potência. Outra coisa que chama atenção é a vontade de urinar várias vezes à noite, porque ele nunca está satisfeito. Perde a sensação de urinar. Então, quando você junta isso, esses são os sinais de crescimento da próstata, tá? Um dos piores, que seria assim, um diagnóstico bem importante, que chamaria muito atenção para um possível câncer de próstata, é o sangue na urina. Aí isso a gente chama de hematúria. Né? Então, assim, um homem acima de 60 anos, que chega no consultório, dizendo, doutor, meu xixi está meio devagar, eu estou com a dificuldade de começar a urinar, e assim, demora para acabar. O jato, aquele jatão que eu tinha antes, não tem mais, não. O mijo vem no meu pé, cai no meu pé. E ontem eu me fiz xixi com sangue. Ah, rapaz, esse aí. Até que se prove o contrário, tem problema. Aí a gente pede o PSA, se fosse comigo, com o cardiologista, já pedi o PSA, ultrassom de próstata, e já encaminhava direto para o urologista. Nossa, bem interessante. É importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa pode estar passando por essa situação no momento de urinar, tem vergonha de falar, porque ela vai comentar com quem isso, né? E não sabe. E assim, a gente tem um público muito jovem no CrossFit, né? A nossa maior parte é muito jovem. Então, você que está assistindo esse vídeo, encaminha aí para os tios, avós, pais, porque pode ser que ajude alguém que, no ouvir daqui do doutor, né, Rodrigo, vai perceber um problema, né? Às vezes a pessoa acha até que isso é natural. Tipo, eu tô envelhecendo. Só porque tá velho. Perdi a potência. Não. Exato. Associa-se muito isso à potência, né? E que não é real. O que não é real. Eu tô surpreso, eu mesmo não sabia, né, dessas situações, e é bem interessante. Então, sim, para mim já valeu a pena esse papo, justamente pela possibilidade de conscientização. Olha, e aí você disse, então, você caminha para o urologista. O urologista que faz o tratamento do câncer também, ou ele manda para um oncologista? Você sabe disso? Como é que é isso? É o próprio urologista que vai tratar o câncer? Como é que é? Aí depende, né? Porque assim, a gente não faz diagnóstico de câncer por exame de sangue nem pelo toque da próstata, né? O PSA alto, que é o antígeno da próstata, e o toque vendo a próstata aumentada de tamanho, esses são exames que dizem que a próstata aumentou de tamanho. E existe uma doença, vamos colocar assim, uma condição que se chama hiperplasia benigna da próstata, que é o HPB. Que é a alteração prostática mais comum do homem. Tem um professor de urologia que diz que todo homem acima de 100 anos tem câncer de próstata.
Então, assim, qualquer homem que chegar aos 100 anos, ele vai ter câncer de próstata, porque é comum. A próstata cresce com o passar dos anos. Ela cresce no homem, a partir dos 60 anos ela começa a crescer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na diferenciação desse crescimento benigno, que é normal que aconteça, do crescimento maligno, ou seja, do surgimento de células cancerosas, células malignas, que são muito diferenciadas das células normais, são células diferentes. Então, a partir do momento que você faz o PSA elevado e que você tem um ultrassom e toque de retal mostrando que a próstata está aumentada de tamanho, o diagnóstico se faz pela biópsia da próstata. Então, assim, tem que ir lá tirar um pedacinho dela. Qualquer câncer, tá? Qualquer tumor, o diagnóstico só é feito a partir da biópsia. Não existe nenhum exame que diga que a pessoa tem câncer sem ser a biópsia. Pode parecer a imagem ser muito característico, a história clínica ser muito importante, mas o diagnóstico tem que ser pela biópsia. E isso quem faz é o urologista. O urologista que faz a biópsia e tal. E aí, de acordo com o tratamento que vai ser feito, o tratamento ele é em conjunto do urologista e do oncologista. Por exemplo, o principal tratamento do câncer de próstata é tirar a próstata, né? Então, quem tira a próstata, na grande maioria das vezes, são os urologistas. O oncologista tem o oncologista clínico, né? E tem o cirurgião oncológico. Na próstata, na grande maioria das vezes, quem faz a retirada da próstata é o urologista. E aí, o tratamento, tirando a cirurgia, né, o tratamento quimioterápico, ou radioterapia, ou hormonioterapia, imunoterapia, aí quem faz esse tratamento é o oncologista. É o oncologista. Perfeito. Inclusive, então, anda galera, sempre junto, o ouro e o onco, eles têm que andar juntos. É um trabalho conjunto, né? Um trabalho aí multidisciplinar, né? Em várias áreas, na verdade. Inclusive, nesse final de semana, né? Vai sair já para vocês também um bate-papo sobre esse tema com uma oncologista, né? Então, a gente vai falar mais especificamente de formas de tratamento e tal, como é que é, e ela vai trazer, né, melhor esse tema. Mas bem interessante, então, a gente saber que né, é um trabalho aí que o clínico geral, o cardiologista pode detectar, encaminha e dali para frente a pessoa tem uma forma de fazer o tratamento. E é aquilo, né? Assim, descobrindo, eu acredito, né, num estágio mais preliminar, é tratável. Eu conheço pessoas que tiveram câncer de próstata, hoje estão muito bem, né? Fizeram as suas cirurgias, os seus tratamentos. Então, é um câncer que, descobrindo-se no início, né, dá para se controlar, né? Ou ele assim... Basicamente, o diagnóstico precoce ele é quase, né, porque não existe 100% em medicina, né? Medicina não é uma ciência exata, mas o diagnóstico precoce ele é praticamente curativo, né? O tratamento hoje em dia do câncer de próstata em fases iniciais ele é praticamente curativo, salvo algumas exceções, alguns tipos histológicos muito agressivos, que não é o comum, é a exceção, mas a grande maioria o tratamento é curativo nas primeiras fases de diagnóstico precoce, como quase todos os cânceres, né? A grande maioria deles. Beleza. Então, você aí, nessa idade aí que o Dr. Rodrigo falou, 55, 60, já passa lá, se você não tem nada para procurar o médico agora, porque você não está achando, já tem um motivo, vai lá, olha, vem fazer aqui um check-up, aproveita, PSA. Você ouve falar do tal de PSA e tal, bate um papo aí com o seu médico, né, com o seu clínico, né, de repente você utiliza a rede pública, né, não sei como é que é, né, porque a realidade de cada um, vá lá, pede o exame, faz o exame, né, e verifique, porque a prevenção é a melhor solução, né, assim, para as situações, né. Para todas as doenças. Para todas as doenças. Olha, eu quero agradecer, é um bate-papo rápido aqui, né, sobre o Novembro Azul, essa campanha que a gente está aqui agora, né? Quero agradecer mais uma vez por todo o seu serviço, toda a sua contribuição para a comunidade, não só em relação à atividade física, mas de informação, porque isso é muito importante, é muito legal a gente poder ter pessoas que tragam informações precisas e boas, porque o que tem de gente aí pregando contra a atividade física, pregando contra, né, formas de... como você muito fala, né? O médico é quando deu merda, né? Você quer que não chegue em você, o negócio é trabalhar ali a saúde. Então, eu quero muito agradecer por sua contribuição e dizer que esse bate-papo foi muito bom mesmo, porque eu mesmo aprendi um monte de coisa. Então, Rodrigo,
Valeu, tá? Você que não conhece o Rodrigo, que eu acho impossível, mas se você não conhece, vá lá no perfil dele, que tá aí na tela para vocês, né? Que é o Seu Médico Faz CrossFit. E se você conhece alguém que não indica o CrossFit, porque vai machucar, vai lesionar, manda dar uma olhada lá no perfil do moço. Manda E falar você vai comigo. e você vai ter até argumento. Tipo assim, se o cara chegou, vai lá lê no Vou te dar Instagram um e argumento. volta. Falando de Ah, câncer de próstata, né, e de ah. câncer em geral, tem vários estudos. Tem um muito lindo que foi feito, acho que na Inglaterra, se eu não me engano, que quem pratica exercício físico regularmente, durante o período de quimioterapia, ou seja, do tratamento do câncer, tem 50% chance menor de recidiva do que quem não faz. Assim, como é que discute com uma situação dessa, né? Ah, não, está com câncer, não pode fazer nada. Muito pelo contrário, tem que fazer tudo. É óbvio que se a pessoa já for bem condicionada previamente, ela vai recuperar mais rápido. Mas não é porque ela não é que ela não tem que treinar, não tem que se Sim. condicionar. 50% menos chance de recidiva de câncer durante o tratamento de quimioterapia, radioterapia, enfim. Isso é de forma global, né? Colocando uns um pouco mais, outros um pouco Outros menos. pouco menos. Mas não tem nenhum remédio que faz isso, isoladamente. Exercício físico faz. Então, exercício físico. Rodrigo, muito obrigado, tá? Espero encontrá-lo mais vezes aqui para a gente bater outros papos. Então, é isso, galera. Manda esse vídeo pro pessoal. Manda no grupo do box, deve ter um monte de coroa lá no box. Fala, não é só toque. O toque é importante. A gente fala do toque, mas tem exame de sangue. Então, compartilha essa informação que você pode ajudar a salvar uma vida, né? Fiz uma brincadeira aqui, mas você pode realmente ajudar alguém. Então, Rodrigo, brigadão, valeu e até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.